Jiu-jitsu, aqui não é Disneylândia, aqui não é colônia de férias, aqui o treino é os, aqui a filha chora, a mãe não ouve. Malandro é a porra do gato, que já nasce de bigode e não precisa de barbeiro. Um dia um alienígena tentou me abduzir, botou para baixo na baiana, encaixei logo um katagatame. Ele bateu, eu disse, aqui não é Disneylândia, aqui não é colônia de férias, aqui o treino é os, aqui a filha chora, a mãe não ouve. Malandro é um gato que já nasce de bigode e não precisa de barbeiro. Mas o foco daqui é falar de outra galera que geralmente pode beirar uma espécie de Opus Dei evangélica, que é a galera do jiu-jitsu. Na torcida Jovem Flá só tem lutador sinistro, é o terror do Vale Tudo e do jiu-jitsu. Jiu-jitsu! Na torcida Jovem Flá só tem torcedor sinistro, é o terror da luta livre, jiu-jitsu! Começa com supostamente o Conde Coma. E existe literatura que, na real, o irmão do Hélio, o Carlos, e o Hélio sequer tiveram contato com o Conde Coma, senão com um intermediário, que era o Luiz França. Luiz França, segundo algumas bibliografias, teria sido, o intermediário entre Conde Coma e família Gracie. E o contato direto dos Gracie, no caso do Carlos, né, / Hélio, com o Coma, teria sido uma reconstrução tardia e mitológica para fazer uma ponte direta entre o próprio Messias e o Messias pós-Messias, né? Tem muitos Messias nessa história. A gente vai ter vários Messias no meio desse caminho, né? Ou melhor, profetas. A gente vai ter um Messias. E o Messias não é nem o Conde Coma. O Messias é o Carlos Hélio. Porque assim, deixa eu explicar por que está confuso isso. Eu botei do lado esquerdo aqui das minhas anotações os aspectos que comprovam que a família Gracie é uma seita. E do lado direito eu fiz aqui um Brinks, colocando os 10 primeiros arcanos maiores do tarô e qual membro da família Gracie seria cada um. Assim. É porque assim, cara, o Carlos, dentro de uma visão no melhor estilo Liber 777 do Crowley, né, fazendo esse exercício selvagem e caótico de religião comparativa, o Carlos, ele é o arcano 5, ele é o hierofante, né? Ele é o xamã, ele é o cara que tem o acesso àquele conhecimento e ele traz esse fogo dos deuses aí, ele descende esse fogo dos deuses ao conhecimento humano, né? Então aqui a gente pode discutir se o Messias, ele é o Carlos, que é o grande mentor da seita Gracie, a gente já vai entrar nisso, ou se o Messias de fato é o Hélio, que é o cara que saiu na porrada. Porque o Carlos não era lutador. O Carlos, ele foi um mentor. Ele é o ponto zero da família Gracie. Ele é o cara que... Ele é a mente por trás disso tudo. Enquanto o Hélio, ele foi o primeiro cara da família a se botar à prova. Então quem dava aula de jiu-jitsu de fato era o Hélio. Mas eu vou te dizer que tem uma parada... E uma ideia que eu tive agora, não vou afirmar, cravar, óbvio. Mas tem uma parada que beira muito o cristianismo em relação ao acesso ao conhecimento proibido. Eu vou falar
antes de um Messias, ou seja, antes de um Jesus, vou falar um pouco, obviamente, da árvore do fruto proibido, né? Aquele conhecimento e depois depois da árvore que depois vai estar com Jesus, ele é o intermediário, né? Após o véu se rasgar, basicamente. Mas é aquele conhecimento que uma pessoa teve acesso e até então era proibido, porque a história que se conta do Hélio é que ele foi pego dando uma aula por uma falta do Carlos e não tinha ninguém para dar a aula. O Carlos chega, vê que ele está indo muito bem e permite que o irmão até então mais fraco, mais frágil, começasse a ter acesso àquele conhecimento. E aí começa, muito bom tu citar isso, aí começa o lore, que sempre coloca o mestre Hélio, grão-mestre Hélio, né? Talvez nem tenha uma nomenclatura dentro. Vai ter o momento da chacota com o jiu-jitsu, mas em termos efetivos, em termos legítimos, é até difícil colocar uma graduação para o mestre Hélio, sendo completamente realista com a importância dele dentro, não só do que é o jiu-jitsu, mas o conceito de porrada na era da informação, né? Eu vou te dizer, e assim, é interessante para quem quiser depois buscar, eu não vou lembrar o nome, que eu deixo depois referências daí da descrição do YouTube, mas teve um professor de educação física que fez o mestrado dele na história material do jiu-jitsu. Ele vai começar com um recorte histórico, ele vai para educação física, mestrado, mas é na parte histórica da USP, se não me engano, a FEFELESH, e ele vai começar a tratar ali do Japão feudal, até, obviamente, as imigrações brasileiras para o Brasil, etc., chegada para os Gracie, aquele caminho que todo mundo que treinou um dia já ouviu no tatame. E, cara, é um negócio muito interessante que ele fala. Tudo que o Hélio ensinou provavelmente já existia, sim, por uma questão de mecânica corporal. Não tem tanta chave assim para você inventar, porque as articulações dos seres humanos são meio que sempre as mesmas. Existe até uma limitação material ali. A diferença, e aí eu vou pegar o teu gancho, é o fato de que o Hélio ele tirou um pouco a formalidade japonesa. Para quem um dia praticou um judô e um jiu-jitsu, sabe que a malandragem do jiu-jitsu não se aplica tanto no judô. Certo? Você tem uma formalidade. O Hélio não, ele demonstrou e sim, teve um mérito pessoal da questão de demonstrar que o mais fraco, com chaves, com treino, conseguia vencer algumas coisas, mas ele trouxe essa malandragem brasileira muito boa. Eu vou voltar um pouco com o que eu pretendia falar com aquele gancho, porém eu vou integrar isso que estou falando. Ao mesmo tempo que começa o lore, que coloca historicamente, e isso é mentira, a palavra é mentira, tá? Eu não estou chamando o mestre Hélio de mentiroso, só estou dizendo que essa narrativa é mentirosa, não o mestre Hélio. A narrativa é mentirosa. Coloca o Hélio, mestre Hélio, a vida inteira como uma espécie de raquítico anão aleijado, para valorizar a técnica e um poder quase paranormal do jiu-jitsu, e a gente já vai ver como isso responde à farmaceita, que é a família Gracie, vai colocar ele sempre como um cara menor, mais leve, com problemas físicos, e que o tempo, a aferição de dados, nos mostra que às vezes não era bem assim, e às vezes não era assim at all, tá? Isso diminui os feitos do Hélio? Não. Inclusive eu acho que não era necessário esse tipo de exagero, ou muitas vezes de mentira deliberada, para fazer algo que já era enorme se tornar ainda maior, com características míticas. Mas se não fosse assim, não seria o que foi, correto? Então, quando tu comenta sobre as articulações são limitadas e sempre as mesmas, e o ser humano ele foi aprendendo a arte do combate meramente por tentativa, erro e intuitivamente, né? Não existe praticamente nenhuma chave nova,
existe alguém descobrir hoje uma nova chave, da mesma forma que todos os dias está alguém descobrindo os Beatles. E tem a evolução técnica de como fazer essa chave de articulação funcionar de maneira mais adequada, né? Aí tu coloca algo que para mim parece brilhante dentro dessa história. O jiu-jitsu brasileiro, ele não inventa nada, mas ele tira a formalidade da arte marcial japonesa, e algo que tu não falou, mas eu vou dizer, torna isso muito mais efetivo, principalmente para um mundo que estava se modernizando e que esse lore de honra, que a gente sabe que no Japão 95% do que se fala da honra japonesa é trololó, lore, mitologia, construção histórica, né, reconstrução histórica para um passado desejado, porém não tão realista, né? Embora a cultura japonesa tenha coisas maravilhosas, não tô aqui para falar que não tem, e é muito claro, tu vê as chaves que claramente são coisas brasileiras, que nem o triângulo. Um japonês nunca ia pensar na porra de um triângulo. Ah, velho, vamos pra coisa... O triângulo da guarda, tô falando aquele triângulo de vagabundo mesmo. Triângulo padrão. Não, e velho, não vou me alongar, mas a gente pode pular pra coisas bem recentes, e aí estamos falando dos irmãos Miau, que é o birimbolo. Porra, peraí que eu vou pegar um negocinho aqui. Cara, tem trabalhos incríveis sobre a história dessa malandragem brasileira em diversas artes marciais. É bem curioso. Então, não estou falando isso aleatoriamente. Você vê que de novo, é um movimento natural do começo daquele século. É um movimento natural. O Brasil, inclusive, criou, até no comecinho do século XX, onde se fortalece mais com Getúlio, então não estou adiantando, mas vou voltar no tempo, o Ministério dos Esportes, principalmente a Federação de Pugilismo. E não era só pugilismo, era todas as artes marciais de porrada, basicamente. Porque tinha ali um valor. Então era um momento de efervescência mesmo de uma arte marcial brasileira. E assim, uma coisa importante, porque eu sei que quem vai ouvir isso, a maioria não é praticante, né? Vão ter alguns jiu-jiteiros que vão se identificar com muitas coisas, não vão gostar de outras, normal, tudo isso é do jogo. Mas a maioria das pessoas que vão ouvir isso não são praticantes. O jiu-jitsu, de fato, é uma modalidade legítima que funciona. Então, quando a gente fala da seita, que é a família Gracie, tem um aspecto aqui que é importante falar. A forma seita, em geral, e quando entra o pensamento de seita, historicamente, arte marcial, geralmente a galera vai cair para alguma arte marcial meio esotérica, meio trololó, com orientalismos difusos e que tem a característica de treinar fofo, falar muito, mentir muito e não tem nenhuma funcionalidade. Aqui já é um divisor de águas imenso, porque o jiu-jitsu de fato não treina fofo e funciona. Depois a gente vai falar um pouco sobre problemas que o jiu-jitsu foi tendo no decorrer aí da evolução do esporte, mas isso é menos importante até para nossa intenção aqui. Então é bem comum que a pessoa que está metida num pensamento esotérico, e aqui eu não estou falando dos Gracie, tá? Nada a ver com os Gracie, mas a gente já vai voltar. Pessoa que está metido com, cara, algum tipo de forma seita, prática esotérica difusa, terapia holística, esse tipo de coisa, vai se interessar por alguma arte marcial que ele não tem o menor risco de se machucar. E aí tu entra nas artes marciais, geralmente de kimono preto obrigatório. O que não significa que uma pessoa não pode usar um kimono preto no jiu-jitsu ou em outra coisa que não tem um rigor tão grande quanto a cor do uniforme naquela academia. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte, eu acho lindo o kimono preto, tá? Ponto Meu, nice. inclusive O ponto nice. Acho lindo o kimono preto. Se uma arte marcial é alternativa, assim, né? Remete, assim, ou é coisa muito nova, ou remete a um mundo oriental meio mágico,
e o uniforme é preto, obrigatório, tem 100%, não é 95% não é 99% não. Tem 100% de probabilidade daquilo ser golpe. Se tem alguém me ouvindo aí que está metido em algum desses Kung Fu, da casa do caralho, Tai Chi, marcializado, cara, se tu tá feliz e tá se sentindo bem fazendo uma atividade física, tá ótimo, tá? Só que assim, tu vai ser na porrada com um moleque que treina alguma coisa de fato, tipo boxe, muay thai, jiu-jitsu, wrestling, qualquer coisa dessas, a sério, moleque de 13 anos, esse moleque vai enfiar a mão inteira no teu rabo e te usar de fantoche, tá? Já tô te avisando. Na truculência, às vezes não tem demora. Quando viu o birimbolou, nem preciso botar pro chão. Armlock voador, sozinho, eu nada sou com Deus. Eu tudo posso, já nem sei trocar socos, pois prefiro quebrar ossos. Motivos pelo qual a família Gracie é uma seita. Digo a minha lanterninha aqui porque eu tô no escuro e escrevi isso em analógico, né? Tem um livro da lei. E o livro da lei é aquele livro clássico escrito lá atrás pela família Gracie. Depois, se tu quiser, tu pode falar mais sobre isso. 2, tem uma dieta. Sim, a dieta Gracie. Foi plagiada a dieta Gracie? Sim, mas tudo é plagiado de tudo, basicamente, na vida, né? Tem letras mágicas, um alfabeto mágico? Talvez o alfabeto não, mas tem letras com características mágicas. O K, o C e o R. Registrar os filhos com nomes sempre muito parecidos entre si, colocando letra K, R e C, é uma característica de um alfabeto mágico com características mágicas. Tem uniforme? Tem, o kimono. Tem protocolos de procriação mesmo, assim, biológica? Sim. Vide Hélio Gracie tendo filhos com a empregada da família, porque a esposa estava com problema para ter filho. Tem um guru? Sim. Carlos. Tem uma mitologia? Tem. É uma mitologia, como a gente já falou, autocriada, que mistura elementos verificados, eventos comprovadamente exagerados e mentiras simples comprovadas. Tem puxa-sacos históricos? Tem. Forte abraço, mestre, por exemplo, mestre Sérgio Malibu. Tem movimento reformista da seita? Tem. Carlson Gracie, grande mestre Carlson Gracie, meu grande mestre Carlson Gracie, é o cara que decidiu que o jiu-jitsu naquela época, estamos falando há bastante tempo, não devia ser só ensinado para quem pudesse pagar. Então a academia dele continuou sendo na Zona Sul, mas ele dava oportunidades para pessoas que antes não teriam, né? Com todas as luzes e sombras do grande mestre Carlson Gracie, teve um movimento reformista. O maior exemplo é o Valide. Não é o único, talvez nem fosse o mais fudido de todos, porque tinha até os caras mais fudidos, mas o que juntou ser um fudido, retirante do norte do país, e o que chegou mais longe foi o Valide. Tem uma palavra positivista totalitária, como seriam um Sieg Heil, são duas, né? Como frase de entrega total ao sistema, tem os. Tem uma exegeses? Tem porque a gente tem não só livro de tese, e eu vou falar do papel dela no tarô da família Gracie, tem livro da família, me fugiu o nome dela aqui. Não, a Kira é um outro personagem dentro do tarô, da Heila. O livro da Heila é uma espécie de exegeses graciana, onde ela, claro, não tem como alguém ser da família e não ter um viés totalmente
pró-família, né? A não ser quando tu é muito... já foi muito além, assim. Mas ela claramente aponta mentiras absurdas de alguns membros da família. Claro, nunca do próprio pai, né? Nunca do próprio pai, porque daí seria pedir muito. É meio que pedir muito, né? Ser do próprio pai. Mas assim, dos primos e coisas do tipo, cara, ela faz uma revisão histórica e uma exegeses ali da história familiar. Então, acho que a gente tem todas as características de uma seita, né? Posso ler só a descrição curtíssima da Amazon sobre o livro dela? Por favor. O nome do livro é Carlos Gracie, o criador de uma dinastia. 2008. No início do século XX, o antigo campeão de uma desprestigiada arte marcial japonesa aportou em Belém do Pará, onde começou a dar aulas. Entre seus alunos havia um menino magrinho, lourinho, franzino e brigão. Esse garoto indisciplinado e rebelde chamava-se Carlos Gracie, e décadas depois faria da luta, o jiu-jitsu, quase sinônimo do sobrenome da família. A história deste homem e a saga de sua família são agora contadas na biografia de Carlos Gracie, o criador de uma dinastia, escrito por sua filha, Reila Gracie. Sabe quem ficou puto com esse livro quando ainda estava vivo? Mestre Hélio. Cara, a federação lá no Rio é basicamente uma tratoria com uma briga de família, né? Uhum. Não sou por dentro dessa história, especificamente dessas divisões das federações, mas eu já ouvi elas umas 2, 3 vezes. Eu sei que tem exatamente uma divisão por conta de família, velho. Então vamos colocar aqui o tarô da família Gracie. O arcano 0, o louco, ele pode ser 2 pessoas na realidade. Ele pode ser o Ryan Gracie, né, o Ryan, que faleceu em um evento caótico, tal qual a sua vida. Ryan foi um muito bom lutador de jiu-jitsu, vale tudo. Não top, tá? Aí porque vai voltar, não, porque se o Ryan tivesse vivido mais, ele teria sido multicampeão. Não, ele tinha 34 anos, que para a vida é bem jovem, para uma carreira de lutador já está indo para ser veterano. Não ia ser top. Não, ele nunca foi top de nada, mas ele era muito bom lutador, era um cara muito valente, muito brabo e tal, né? Como todo Adrenaline Hunter, playboy arquetípico, né? A família teve que mandar primeiro para São Paulo, depois para os Estados Unidos, para não matarem ele, né? Sempre metido com várias tretas aí, né? Como era bem comum da época. Usuário severo de todas as drogas que se possa imaginar. Um belo dia ele arruma uma treta com um motoboy. Os motoboys juntam ele, né? E ele vai parar na delegacia. A família paga... Na época, isso foi, acho, 2007. Teria que averiguar isso, foi isso mesmo. Não conferi. Um psiquiatra particular para ir lá dar uma mansa louco para ele, porque ele estava surtando. O psiquiatra, no melhor estilo camisa de força química, deu uma interação medicamentosa completamente maluca pro cara. Foi a óbito. E aí, quando a família quis processar, ele só mandou devolver o dinheiro da consulta, que deve ter sido uns 5 mil reais na época. Aí tem o Helson. O Helson, diferente do Ryan, ele é um velho. Hoje ele é um velho. Um senhor. Não é um senhor, ele é um velho. Um velho nóia. Também é nóia, tá? Esse é nóia. Não tanto que nem o Ryan, que em paz descanse de verdade, mas assim, o Helson velho, bravateiro, burro, muito burro, tá? O Helson é burro. E com um comportamento de doido de bairro padrão, que não parece tão doido de bairro, porque ele já é um cara muito mais velho e de uma família com dinheiro. Então, e assim, com uma faixa preta legítima, tá? Não tô dizendo que ele não é faixa preta legítima, porque é. Então ele é conhecido por ir em podcast ou dar entrevista falando como todo jiu-jitsu moderno é coisa de bunda mole,
e como ele consegue bater em qualquer cara de 30 anos na rua, quando a gente sabe que, infelizmente, não é realidade. Tem um sobrinho dele, cara, esqueci o nome do guri, porque os nomes desses caras são todos iguais. Que ainda é lutador. Renner? Não, o Renner é outra coisa. O Helson. Não, o sobrinho dele não é o Renner, é um outro que tava no Bellator, eu acho, lutando de vale tudo. Já vi entrevista dele falando, não dando nomes aos boys, mas falando que tem tio dele, assim, que não dá nem pra levar a sério, porque nunca lutou, de fato, só conta de briga de rua como luta oficial e que ninguém nunca presenciou. Isso é o Helson, né? Aí tem o Mago, o arcano maior número 1. O Mago, ele tem uma característica. No que ele é bom, ele é muito bom. Só que o Mago tem o aspecto negativo dele, que é ser um enganador e um mentiroso, embora muito bom. É o Rickson, né? Mestre Rickson. O Rickson talvez tenha sido o melhor, tecnicamente, da família. Claro, porque daí, senão a gente fala lá do primo dele, que faleceu num acidente de asa delta, que é só mais mitológico, que todo mundo fala que passava o carro no Rickson, mas ninguém viu lutar. O Halls. Todo mundo fala que o Halls foi o professor desses caras mais modernos, relativamente todos, que o Halls era muito bom, que o Halls... Mas assim, é que ninguém viu o Halls lutar, né? Então eu vou deixar o Halls de fora disso. O Halls entra num aspecto meio mitológico. Bom, tudo na família é meio mitológico, mas o Halls é bem mitológico, né? Porque tem várias pessoas que falam que ele era isso tudo mesmo, mas ninguém viu ele lutar. Então o Rickson, ele é um mago, né? Porque ao mesmo tempo que o Rickson era bom de fato, ele é um mentiroso. Ele é um mentiroso patológico, né? Até o pai dele fazia piada dos 400-0 dele, né? 400 vitórias, 0 derrotas. Era basicamente, ele contava como vitória finalização em treino, aí se alguém finalizava ele no treino, ele não contava. Tem uma crítica com o Rickson, que ele sempre escolheu luta para não enfrentar cara que tivesse a mínima possibilidade de ganhar dele, o que é verdade. E o Rickson, mais, assim, o Rickson era bom de fato, tá? Mas um mentiroso também. Grande mentiroso. E aí ele tem um drama pessoal, 3 dramas pessoais muito, muito sérios, né, cara? O filho dele é um bosta. O outro filho dele morreu de overdose num quarto de hotel nos Estados Unidos. E ele tá com Parkinson. E eu espero que ele fique bem, cara. Quer dizer, não tem cura pro Parkinson, mas espero que ele tenha a melhor qualidade de vida que ele puder ter. Aí nós temos a sacerdotisa, que é a Kira, que foi a melhor lutadora mulher da família e provavelmente não vai ter outra tão importante quanto ela. A Kira é excelente lutadora, excelente, assim, outro nível. Também extremamente desonesta, extremamente mentirosa. Não vou ficar aqui. Cara, a ideia aqui não é trazer um dossiê. Quem tiver interessado que vá procurar entrevistas da Kira. Kira mente que nem sente, né? Mas ela é muito relevante para o jiu-jitsu e, principalmente para o jiu-jitsu feminino. Aí a gente tem o Arcano 3 aqui, que é a Imperatriz, que é a Rayla, que escreveu o livro, né? Aí a gente tem o Imperador, que é o Hélio, que é o Logos, né? Que é a palavra, que é o grande patriarca, porque vai dizer, não, mas o Carlos lá atrás, beleza, mas ninguém viu o Carlos. O Carlos não chegou na televisão. O Carlos não chegou à era de ter entrevista no Faustão no domingo. O Hélio, sim. O Hélio entrou em fila indiana com mão no ombro do UFC 1, com os outros irmãos pro Royce lutar, já vamos falar dele, como o grande patriarca ser homenageado, né? O Imperador, o Logos, na prática, o Hélio. Aí a gente tem o Arcano 5, que é o Hierofante, né? Que é o sacerdote, é o Carlos, já falamos disso. Aí a gente tem os amantes, que segundo o Crowley, não são amantes, são gêmeos. Então, nessa visão crowleyana, os gêmeos, que não são gêmeos, mas irmãos, é o Renzo e o Ralph, que são os irmãos mais velhos do Ryan,
E aqui não tem Abel. Os dois são Caim. Só que um não mata o outro. Os dois querem matar todas as outras pessoas do mundo que não forem alunos deles. Aí a gente tem o 7, que é The Chariot, o carro, né? A marcha triunfante, que é o Royce. O Royce, ele, tecnicamente falando, para um faixa preta, por favor, entenda, jiu-jiteiro que estiver me ouvindo, entenda que nós estamos comparando no mais alto nível, tá? O Royce é um faixa preta muito ruim. Alguém aí tá surtando ouvindo isso. Calma. Tecnicamente falando, o Royce é um faixa preta muito ruim. Muito ruim. Ele não ganhou nada na faixa preta, sempre dando desculpa, só que aí tem uma coisa. Só que aí nós vamos falar por que é a marcha inexorável. O Royce nunca se escondeu. O Royce lutou os 4 primeiros UFC, ganhou o 1, o 2, o 4 e o 3 ele não perdeu. Ele ganhou a luta, só que teve que sair da final porque ele estava destruído. Não aguentava lutar a final. E não é ser frouxo, tá? Cara, não tinha condição mesmo. O Royce é um valente, cara. Se tem um cara que é valente, é o Royce. É claro que eu não estou dizendo que ele é ruim de fato. Eu estou dizendo que, mesmo na época, ele não ganharia de nenhum numa luta de pano, de jiu-jitsu, onde vale tudo. Ele, como jiu-jiteiro, não ganharia de nenhum dos grandes faixas pretas na época. Ó, tomou um relógio e dormiu com o Valide, né? É maravilhoso. Não, é o melhor vídeo da história do jiu-jitsu brasileiro. Cara, procurem tudo que vocês puderem encontrar. Qual era o nome daquele programa da Sport TV, mano? Passando a Guarda. Passando a Guarda, Sport TV, nos 90, Valide, fala, luta, Royce Gracie. E que, pô, eu passei pela frente da academia dos caras, né, de limusine. Falando, é isso que eu queria. Você não achou muita petulância você passar em frente à academia do Royce Gracie de limusine dizendo que os tempos mudaram? Mas mudou, bro. Eu mostrei pra todo mundo aqui no Brasil, você lembra, quando eu venci o Ralph Gracie, eles deram desculpa que o Renzo ia me vencer. Agora eu venci aí depois eu venci o Renzo também. E eles vieram que tinha Royce, tinha não sei o quê, aí venci o Royce. Agora não tem pra onde correr, tá entendendo? Não é que os tempos mudaram, brother. Só que tô aí guerreiro, tô aí mostrando meu trabalho pra todo mundo, entendeu? Mas assim, eu vou fazer um brevíssimo comentário e calar a boca. Tu vê o ódio do Valide no nível de comemoração dele quando ele apaga o Royce. O Valide levanta, dando pulo, correndo com a mão pro alto. Cara, aquilo é excelente. O Royce nunca aceitou essa derrota, porque, né, a alma da família Gracie ia inventar desculpa. Só que ele era um valente igual. Depois ele tomou uns atropelos uns anos depois, lutando tanto no UFC quanto no Japão. Só que ele se expôs a coisas que o irmão dele, o Rickson, nunca se expôs. Então, cara, por melhor que o Rickson fosse, o Royce, eu acho ele esse arquétipo aí da marcha inexorável pra frente, né? É o bora trabalhar que foguete não tem ré. O 8, que é a justiça, né? Adjustment, é aquele cara da família que eu não consegui achar o nome, mas é o que costumava telefonar pros parentes quando alguém tava fazendo alguma merda muito grande ou batendo em leigo. Sendo, irmão, não tá bom isso aí. Infelizmente eu não achei o nome dele, não vou lembrar. E o 9, né, que é o The Hermit, o ermitão, que é o cara que é o Self-Made Man, né, que é o cara do caminho individual, é o que fez a reforma, que é o Carlson, meu grande mestre Carlson Gracie. Passo a palavra e eu não quero falar, só quero ouvir durante 1 hora. Eu achei que estava certo a gente começar por essa questão. Tarô dos Gracie. Mesmo eu compreendendo porra nenhuma de tarô, porque é interessante que cada figura dessa que tu falou ganhou alguma forma de tirar dinheiro dos outros. Desenvolveu extremamente bem alguma espécie de negócio, desde, por exemplo, franquear o nome Gracie em academia. Então você tem, pra galera que não é do jiu-jitsu, pra você entender,
a Gracie não é um time só de jiu-jitsu, os caras são uma franquia. Você compra uma franquia deles por X valor, você paga royalties para eles. É um nível de relação... E tem várias subdivisões, né? Não, a Gracie Humaitá não é a mesma que a Gracie Barra, por exemplo. Não. Eu sei que tem uma rincha em relação a isso, inclusive, né? E, cara, tem até um negócio assim... treino em Gracie, mas qual Gracie, sabe? Tem uma certa competitividade em relação a essas duas quando você treina. Mesmo tu sendo um caipira de São Paulo treinando literalmente em Pindamonhangaba, você vai comprar essa briga porque o histórico dessa família, velho, vem introjetado. Eu não tô tirando sarro. O nível de franquia, eu sempre vou ser o chato do mundo jurídico, porque eu sei de um fato muito importante. O contrato de franquia desses caras exige da porta de entrada até o tatame seja colocada em ordem linear toda a árvore genealógica dos Gracie, até o mestre está dando aula. É escrito em contrato a ordem de foto. Não é só um nível de seita, é também um nível de refinação empresarial, sabe assim, de você refinar o trato de fato do ganho. Deixar isso um comércio extremamente lucrativo. A franquia e toda essa ação de marketing em cima do que é a família Gracie, do padrão, e o que o Deep falou, e falou de um jeito curto, mas bem interessante, mas a ideia não é se alongar sobre isso. É a dieta dos caras. Veja que eles têm um padrão até de comida. Um padrão de narrativa, um padrão para tudo. Isso também se reflete diretamente. Cor de kimono, padrão de vestimenta, em tipo de roupa. Você não pode treinar na academia deles com um kimono que não seja comprado no site deles ou diretamente na recepção do negócio. Bom, isso é basicamente venda casada, né? Dá para tentar apontar como disciplina, não é disciplina, é venda casada. Venda casada pra caralho. Só que é aquele negócio, você tem toda uma cultura quase que religiosa, uma seita, né? Em cima dessa família. E eles vão ganhando dinheiro, não é só com kimono, tá? Eu tô falando de camiseta. Tô falando de chinelo, mochila, garrafa. Porque aí começam situações do tipo, e o ser humano tem alguns fenômenos sociais incríveis, que é se incomodar quieto, achando que os outros estão te olhando. Você vai com uma garrafinha de uma outra marca, vê todo mundo uma marca, a garrafa da Gracie, você começa a se incomodar e não está igual aos outros. E todo esse movimento vai tendo, você vê que aos poucos as pessoas têm essa garrafa, um kimono parecido. Isso acontece de um jeito não é natural, é artificial, porque como dito, é uma venda casada. E não é barato, tá? Não é barato. Eu tô dando uma olhada agora de bate-pronto no site da Gracie Barra. Um kimono na mão deles hoje, no precinho, tá 700 pau. Um kimono da Keiko... Não, papo reto. Kimono hoje barato assim, tem as promoções e tal, mas um kimono padrão deles hoje, numa gramatura padrão, tá 700 pau. Pra vocês terem uma noção, um kimono normal de outra marca, 250. É esse o nível. E eu conheço o kimono da Gracie, muita gente aqui que treina conhece, não tem nada de especial. Todos esses padrões são feitos para, primeiro, você engrandecer a história deles, porque engrandecendo esse objeto, que é a história mítica em torno do Hélio Gracie, você lucra. É totalmente perceptível, e não tô fazendo uma crítica moral de que isso é errado. Não, velho, se tem uma galera trouxa pagando por isso, mano, tem mais é que abraçar, tá ligado? Quando você olha toda essa parte mitológica do gracismo cultural, você consegue ver uma semelhança muito grande. Uma espécie de redenção cristã, assim, de uma recepção de um conhecimento
quase que esotérico de coisas que nem tinham nome na época. Chaves no caso golpes, que sequer tinham nomes e o próprio Hélio nomeou. Velho, assim, a gente ainda fala Katagatame, que é uma chave específica por costume, mas pode dar outro nome. Assim como todas as outras chaves que tem nome brasileiro também tem um nome em japonês. Mas ainda usa como Katagatame, né? Sim, é o que eu falei, veja, esse se perpetuou, mas tem outros que não. O exemplo agora que vem na cabeça, e olha só como existe. No livro do Gracie, do Hélio Gracie, eles têm um livro famosíssimo, inclusive, e não é ruim, tá? O livro de ensinamento de golpes do Hélio, que é um livro bem padrão assim, não é ruim. Mas, cara, é até educacionalmente interessante. Você tem um passo a passo. Eles tinham também toda uma metodologia da quantidade de aulas e o que era ensinado por aula. Cara, isso para mim parecia interessante para a época. Assim. Não, tem até hoje. Vou te falar que na Gracie, assim, você frequentar um número X de aulas, você pega um grau, você troca uma faixa. Óbvio, vai ter uma cobrança subjetiva ali do quanto você está evoluindo, é claro. Mas, cara, você tem um cronograma educacional. Você é muito louco. Eu falo um pouco mais de propriedade sobre isso porque eu tenho um cara muito próximo meu que há muitos anos treina na Gracie Barra. Você tem módulos de semestre. Você sabe todas as aulas semestrais. Plano de aula inteiro do que vai ser aprendido. Então esse mês a gente vai trabalhar costas, por exemplo. Vão ser todos os movimentos que vão te jogar para as costas da pessoa. Você sabe, por exemplo, qual a aula de amanhã. Então tem todo o ensinamento que, gente, é louvável mesmo. Educacionalmente falando, é louvável. Mas óbvio, sempre tem a venda de livro por trás para fazer um lucro, né? Claro. E o livro, de novo, não é ruim. Mas você vê ali, por exemplo, o Hélio Gracie apresentando a vassourinha. É você puxar o kimono do cara, bater uma perna e tombar ele pro lado. Passar uma rasteira. Tipo um shibarai? Aí, pronto. É um shibarai. É exatamente o nome do golpe em japonês. É uma queda padrão inicial de judô. Mas não. Você vai chamar de vassourinha. Tá, tem adaptação ao português? Foda-se. Você vai ter algumas transformações de fato para, óbvio, aumentar alguma coisa, trazer todo um agregado de valor em relação a essa história que você criou. E com tudo isso não vem só esse histórico de mito do herói em cima do Hélio. Não é só uma ação de marketing empresarial. Tudo isso que a gente está comentando também carrega em si, na verdade, uma cultura de violência e estritamente um reacionarismo inicial da direita nos anos 2000. Uma galera que já estava começando a ficar imersa no cristianismo. E vamos falar dos anos 2000, começando aquele cristianismo evangélico bem de bairro. Então você já tinha uma proliferação maior dos pastores midiáticos. E começa aquele primeiro sinal de pessoas pobres tendo acesso ao evangelho. O evangelho já na teoria da prosperidade. E isso, eu não sei explicar como, vai diretamente se refletir nas pessoas que frequentavam e ainda frequentam os ambientes de jiu-jitsu. Quem tem muito título é cofre de banco. O cara aqui tem medalha, troféu e raça. Eu falei, malandro é o gato que já nasce de bigode e não precisa de barbeiro. Hoje o jiu-jitsu é um braço do neopentecostalismo? Ah, fácil. Eu vou dizer, e não quero entrar nisso agora, porque eu vou trazer mais pra frente, mas ele é um braço de introdução ao neopentecostalismo. Porque, e é por isso que eu tô querendo enfatizar um pouco os anos 2000, porque é lá nesse começo que, principalmente em igrejas grandes de bairro, eu tô falando de denominações do tipo igreja quadrangular, batista, presbiteriana, igrejas padrão, grandes, até um pouco mais tradicionais no
falar popular, mas que elas tinham começado a introduzir nos seus discursos uma iminente guerra espiritual para o crente. É lá nos anos 2000 que a gente vai começar, e tem toda aquela parada de virada do século, tem toda aquela parada de você estar preparado para alguma coisa que vai acontecer. Óbvio, história ali em 2001, nem sei porquê, né? Uma guerra ao terror. Então tem todo um contexto de fato de uma violência mundial. E, velho, isso é bem aproveitado pelo crente e é aproveitado pra caralho pra você incitar a violência social nas pessoas. E valorizar essa violência, tá? E valorizar essa violência. E isso manteve. A valorização da violência vem desde o Hélio. Valorizar a violência, tirar a formalidade do que até então se chamava Jujutsu, pronúncia péssima em japonês, e transformar aquilo em Jiu-Jitsu, separando-a do Judô, que pese seja a mesma coisa, é o começo do século passado, do milênio passado. Você tem uma valorização da violência. Não estou criticando e dizendo que é ruim, mas isso calha muito bem no discurso de guerra dos anos 2000, principalmente da guerra espiritual. Esse tipo de cultura de violência, guerra espiritual, começou a ser disseminada aos poucos, e você percebe muitas vezes alguns vídeos, alguns comentários. Cara, é difícil você ter uma galera, não ter uma galera da Grace que não fala de Deus. É muito difícil. Sempre algum deles vai descambar em alguma, nem que seja uma frase simples, mas vai descambar em alguma coisa envolvendo o neopentecostalismo. Em relação aos anos 2000, você tem alguma coisa para falar? Eu tenho várias coisas para falar. Uma delas é onde, literalmente, a mitologia bíblica, e aqui eu quero falar do Tanakh, né, da Torá, do Velho Testamento. Eu falei isso agora do Velho Testamento. O Velho Testamento, ele encontra o jiu-jitsu literalmente, né? Como naqueles relatos delirantes de rede social, que durante o arranca-rabo entre Yaakov e na cidade que por ele foi renombrada Bethel, e a porrada dele com o anjo foi jiu-jitsu, né? Literalmente foi jiu-jitsu. Não pode esquecer outra coisa. Isso sempre escrito por alguém que mal consegue assinar o próprio nome sem usar o dedão. Eu quero que continue falando sobre violência e guerra espiritual. Acho fundamental. Dos anos 2000 para cá, teve uma mudança. Eu não quero me alongar, como eu já comentei. Todos esses 25 anos de evolução do que foi o jiu-jitsu e o neopentecostalismo, que meio que não precisa. Mas essa cultura de violência que desde 1913, o Hélio, Carlos, foi carregado até então, e que é extremamente intensificada com todo esse pessoal do tarô que o Deep comentou. Todos tiveram uma participação, como eu disse, extremamente ligado à guerra espiritual. Essa guerra espiritual, ela era um discurso, e ainda o é, tá? Ainda o é, muito presente nas igrejas. Desde uma igreja grande, e aí eu vou citar denominações do tipo Advec, Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Vou falar metodista, algumas vertentes do metodismo já estão nisso também. Assembleia de Deus, as duas vertentes estão com esse mesmo discurso de que nós não estamos mais numa guerra iminente. Estamos numa guerra presente. Estamos numa guerra que literalmente está acontecendo fora dos olhos de quem pode ver. Isso é um discurso, como eu disse, vai se intensificar nos anos 2000 e que hoje em dia é ainda mais forte. Porque você vai ligando o Lé com o Cré, vendo os sinais,
E termina com o Luciano César falando que tem intraterrenos que estão ajudando a adiantar o apocalipse. Sempre vai terminar com algum doido desse. Só que tem doidos desse. Pastores? Poucos. Muitas vezes esses pastores vão ser porta, ou pelo menos ceder a porta da igreja, para projeto social. Muito longe de querer entrar no mérito de salvar vidas que são da periferia. E aí na lata, assim, só me vem à mente, sei que tem mais exemplos, mas me vem à mente o Charles do Bronx, que é uma pessoa ali da Baixada, do litoral, que foi diretamente salvo, vamos usar esse termo salvo, pelo jiu-jitsu, por participação em projeto, por ajuda financeira, pelo mestre não cobrar mensalidade, por exemplo. Não tô querendo entrar nesse ponto, beleza? O foco não é este. A ideia é comentar do que nem virou, do que sempre foi o projeto social do jiu-jitsu. Geralmente esses projetos são feitos em igrejas de bairro, de pequeno e médio porte. Eles começam com tatame simples, principalmente voltado para crianças. E aí você vai tentar pegar aquelas crianças da periferia, as crianças do bairro ali que também não são de periferia, porque dentro da igreja, e eu vou começar a partir de agora a trazer os meus mais de 20 anos de igreja neopentecostal dentro. Esse tipo de igreja, dentro do pastorado, dentro do discipulado ali do pastor, tu ouve o seguinte: quando tu traz uma ovelha pequena, as ovelhas grandes vêm junto, adultos vêm junto. Então tu resgata 3 vidas a partir de uma criança, tá ligado? A ideia é sempre que você comece a evangelização, não sempre, vou me corrigir. Uma das ideias é que tu comece a evangelização, os meios de evangelizar, é através da participação de crianças em projetos infantis. Eu vou dar um pulo e voltar pro jiu-jitsu, dizendo o seguinte: fora do jiu-jitsu, dando outro exemplo, fazendo um salto, você tem diversos projetos em Semana de Dia das Crianças, Semana de Carnaval, e não tô falando só dos acampamentos de putaria pra galera mais 15, não. Tô falando de acampamentos de igreja, escola bíblica de férias, velho, EBF, tá? Pra galera, ouvinte, tá? Ouvinte que foi ou é evangélico. Você sabe que é uma escola bíblica de férias, tá? Toda essa criançada que vem na escola bíblica de férias vem de zonas do tipo assim, Abiteto, Vila Carrão, Capão Redondo, Jardim Vitória Régia, sabe, umas paradas cabulosas. Essa galera, essa criançada vem muitas vezes, e olha a tática, muitas vezes essas crianças vão para a escola bíblica de férias. Para quem não conhece o que é uma escola bíblica de férias, é um período de 15 a 30 dias, mas geralmente 15, em que a igreja vai promover algumas atividades infantis. Geralmente vai girar em torno de desenho, artesanato, bijuteria, algumas coisas feitas com argila, paradas assim, bem interessantes até, mas sempre voltadas para o claro. E aí você vai sempre ganhar ponto por levar um amiguinho. Pode ser um recorte pessoal, mas nunca conheci uma escola bíblica de férias que geralmente faz a competição de pontos de as criançadas em equipe, bem infantil mesmo, tá, galera? E quem levar mais amiguinho convidado ganha ponto. Então, você faz o quê? Chama a galerinha da escola. E as escolas geralmente são do bairro, pais do bairro. Veja como você vai atraindo pessoas pro culto de encerramento. Sempre no final da escola bíblica de férias tem um culto de encerramento em que as crianças apresentam algo para os pais ou entregam algum feito para os pais. Aonde? No final do culto. E tu começa a trazer de volta pais para a igreja.
A mesma coisa acontece com o jiu-jitsu. Você vai começar a partir das crianças da igreja, os pais vão começar a falar com pais dos outros na escola, e principalmente as crianças vão começar a falar com pais dos outros, sempre focado em trazer alguém. A ideia é que você consiga ter mais crianças, mais jovens, e vai começar o papo de pequeninos, são o futuro da nação, blá blá blá. Não vou entrar nesse ponto. Mas, dito isso, imaginem agora esse nível de captação de pessoas, lembrando sempre que a criança vale por 3, né? Ela mais 2, ou seja, pai e mãe, ou eventualmente, família brasileira. Então, é a mãe e o filho. Geralmente é a mãe ou 2 filhos, de qualquer maneira, 3 pessoas são abarcadas e trazidas para a igreja. É muito curioso que depois que o crente entendeu que uma criança vale por 3, você tem um foco gigantesco em projetos sociais que vão trazer a criança diretamente para a igreja. E não é de hoje que esses projetos sociais eles são focados em captar essas crianças para doutriná-las, ensinar a fé, foco gigantesco em projetos sociais que vão trazer a criança diretamente para a igreja. E não é de hoje que esses projetos sociais eles são focados em captar essas crianças para doutriná-las, ensinar a fé, obviamente ensinar um pouco de jiu-jitsu sim, sempre com aquela parada do autocontrole, da ajuda, da criança indisciplinada, e sabemos, criança de periferia... Diga. Não, termina que eu quero... Sempre, vamos dizer assim, estou falando na média, sei que eu posso estar errado, mas é média. Criança de periferia com problemas difíceis em casa, muitas vezes sem o fator paterno. Esse moleque deve ser um caos, aprontar pra caralho. Então, quando você tem um lugar para ele descontar a raiva dele da vida e ensinar um pouco a controlar a raiva, essa mãe vem pra igreja não só pela fé, pelo chamado cristão, mas porque ela sabe que ali ela não paga pro filho dela ficar mais calmo. Eu acho que o melhor exemplo, ou os 2 melhores exemplos que a gente tem de caras que saíram de projeto social, foram o Fernando Tererê, que infelizmente depois teve um problema muito sério na vida, envolvendo esquizofrenia e uso de substâncias. Mas, cara, o Tererê foi um monstro como lutador. E o parça dele, cara... Ai, caralho, esqueci o nome do cara. Deixa eu procurar aqui. O Finfol. Acho que são os 2 melhores exemplos assim que eu tenho de projeto social de caras que se tornaram atletas de alto nível. Cara, o Finfol tem umas histórias muito interessantes dele morando na Suécia, ele vendo como é que era morar num... É que é foda, cara, porque no final das contas esses caras veem a vida do outro lado e não sei até que ponto eles não continuam tendo um pensamento extremamente reacionário, assim. Mas, bom, não sei. Do Finfol não posso falar muito, mas são interessantes as histórias dele. Mas, assim, falou a questão do disciplina e tal, pô, cara, primeiro, eu acho que todo jovem tem que praticar esporte. Isso melhora muito vários aspectos da pessoa, não tenho dúvida quanto a isso. A esquerda muitas vezes é meio refratária com essas porras, porque o esporte no Brasil é muito militarizado, o que é uma burrice enorme militarizar coisas que não devem ser militarizadas, porém, praticar esporte é muito melhor do que não praticar esporte. Por outro lado, tem uma questão aqui que tu tocou que para mim é primordial, da relação de retroalimentação entre Brasil e Japão. São 2 países que têm uma admiração mútua, popular. O brasileiro, ele anseia muito por disciplina. E o japonês anseia muito pela vontade de viver do brasileiro. Isso se vê muito facilmente. Não vou aqui dar exemplos, porque eu não estou nem com saco para isso. Mas é muito fácil de ver. A relação do jiu-jiteiro médio, e aqui eu estou falando de jiu-jiteiro médio de atleta mesmo, tá? Não amador que nem eu e tu. A relação que essa galera tem com o Japão imaginário é patológica. Os caras abrem a boca para usar o termo samurai como se estivessem falando assim de uma classe superior de seres humanos. E não é.
caso. Eu diria mais, a palavra samurai no Brasil já não tem mais conexão com a palavra original. Já teve um esvaziamento semântico e uma ressignificação semântica tamanha que a palavra samurai, no contexto brasileiro, ela se tornou algo que tem a ver com o imaginário japonês, mas que é uma mistura de cara que está disposto a sair na porrada em qualquer lugar, em qualquer momento, por qualquer motivo, defender a família tradicional brasileira. E a terceira parte desse tripé é um mix entre assumir a responsabilidade, ao mesmo tempo que dá uma desculpa, porque a contradição e a dissonância cognitiva fazem parte do ser humano, quando cai a casa. Por exemplo, cair no doping. Então o sujeito, vou dar um exemplo, quando algum lutador padrão fala fulano de tal um samurai, ele pode querer dizer várias coisas com isso, mas nunca vai além do seguinte: ou o cara era um maluco que, ganhando ou perdendo, ele estava ali para meter a cara, que é um brabo, um valente. Para um lutador isso é excelente. 2, um cara que faz todo o corre que ele precisa para dar uma vida boa para a família dele. Ok, tudo certo, bonito. E o terceiro, não, o cara é sujeito homem. E aí o sujeito homem começa a entrar num problema. Porque o sujeito homem, ele pode tanto assumir um BO de algo que ele não deveria ter feito, sob hipótese alguma, quanto misturar um pouco de charlinismo e desculpa nisso. E tá aí o sujeito que mete uma linha do tipo: sou foda, sou tal, sou sujeito homem, se eu tivesse feito eu assumia. E aí tu vê, é a segunda vez que o cara cai no doping e tenta meter que o suplemento dele estava com contaminação cruzada da farmácia de manipulação. Sim, Anderson Silva, que não é jiu-jitsu, treinou jiu-jitsu pra caralho, é faixa preta também, mas ele é do Muay Thai, tá? Mas sim, Anderson Silva. Eu vou, antes de voltar pro projeto social, eu quero pegar a questão do doping e falar de um papo que eu tive com um colega meu, faixa preta. E ele tinha um trabalho que ele iria fazer de pesquisa científica, ele largou por pura preguiça. Mas, cara, os estudos que ele mostra, assim, os relatos que ele comenta, quanto professor de educação física e de jiu-jitsu, é muito curioso. Todo jiu-jiteiro, de profissão mesmo, usa bomba. Todo jiu-jiteiro usa veneno. Lex, não existe esporte de alto rendimento sem melhoradores de performance. Agora eu quero entrar, dito isso, eu quero entrar nas profundezas contigo do jiu-jitsu amador e o patetismo do uso completamente delirante de esteroides para melhora de performance, simplesmente para compensar uma crise de meia-idade, coisas do tipo, vou ficar em silêncio por 20 minutos. A parada é que eu convivo diariamente com pessoas desse gênero. Todo jiu-jiteiro, sem exceção, toda pessoa que frequenta ambiente de jiu-jitsu sabe que tem alguns, mas pelo menos algum, homem de 50 anos frustrado. Esse cara, ele deve estar levemente fora do peso, incomodado consigo, com um problema conjugal, ou já com uma ex-esposa, depende muito da situação. E esse maluco vai por bel prazer começar a tomar uns venenos que geralmente o colega dele, faixa azul, agora que trocou agora que ele trocou da branca para azul, ele já não é mais tão bosta. Então esse colega já pode começar a usufruir de outras coisas para melhorar, pegar o primeiro grau da azul. Esse cara passa para esse colega faixa branca de 50 anos e falando: velho, se tomar essa porra aqui, tu começa uma melhorada. E vou até falar pra você, hein, tá uma melhorada na cama, assim. E o cara, tamo precisando, tal. Quando no fundo a gente sabe que nem esposa o cara tem. Esse maluco vai meter umas bombas pra dentro, não pra ficar grande. Sabe o que mata, Deep? Não é pra ficar grande, não é pra ficar bombado, gostoso e descer pra Mongaguá. Ele toma a bomba pra ficar violentando pessoas mais fracas que ele no treino.
Ele toma bomba pra ficar passando a guarda justo. Porque aqui Amassando? não é... Amassando. Nossa! Porque aqui não é Disneylândia, porra. Aqui é filha chora, mãe não vê. Malandro É o gato que já nasce de bigode. e não precisa de barbeiro. Esse é o tipo de frase que vai compor esse jiu-jiteiro de crise de meia-idade. O Os Lifestyle, eu acho que assim, tava refletindo hoje à tarde, pensando na gravação, a pessoa Os Lifestyle se divide em subespécies, mas que a gente vai abordar no episódio 2, se essa porra aqui virar. Mas existem características próprias que vão se repetir em todas as subespécies. Uma delas é a frase de efeito. Esse cara precisa de frase de efeito, ou quando ele não é criativo ou não sabe usar o chat GPT, ele vai usar frases bíblicas. Se esse maluco for muito esperto, ele vai copiar alguma frase do Nietzsche, do frases.com. Provavelmente ele vai nisso. Essas frases vão ser postadas no status do WhatsApp e elas beiram entre uma indireta para a ex-esposa, ou um comentário para algum familiar, ou uma autoafirmação, ou uma autocrítica velada, terminando com alguma coisa de jiu-jitsu. Esse maluco ele vai usar suas segundas, quartas e sextas para literalmente se sentir mais forte. Só que tem um detalhe. Esse cara vai tomar tanta bomba que uma hora vai bater errado. E ele não vai treinar por 15 dias, porque tá passando mal de tanto hormônio. Mas esse cara é faixa azul ou faixa branca? O cara é faixa branca primeiro grau. Esse cara tá com 4 meses de jiu-jitsu. Só? Sim. Sim. É mais absurdo do que eu te conto no privado. Mas como é que esse cara ganhou o campeonato mesmo local e varziano no Porque absoluto? esse maluco tem uma sorte de que ele é professor de educação física, sempre puxou um ferro ali, apesar de ter uma barriga de escola. Não, tudo bem, mas a força pode vir mesmo com barriga. É isso mesmo. É isso mesmo. A força vem mesmo com a barriga. Ele ainda tinha força. E, obviamente, né, quando a gente tá falando de um cara beirando 50 aí, você tá falando de uma categoria Master 3 pra cima. Então é tudo uma galera... Que tá meio maltratada. Exato. Num campeonato regional, é fácil de você ganhar. Não vem muita gente. Quando eu ganho, eu ganhei. Quando eu perdi, eu empatei, né? Só que aquele negócio, quando eu perdi, não é que eu empatei. Não é nem que eu deixei de você ganhar. Eu tô lesionado. E a cultura do mais graduado pro menos graduado, quando é pego numa chave, começar a fingir que tá ensinando. Eu vou contar uma experiência muito pessoal. E todo mundo aqui vai achar que é bravata. Eu não sou faixa preta. Não sou faixa preta. Mas também, por enquanto, eu não vou comentar qual a cor que eu sou. Só que o importante é o seguinte. Um dia voltou, depois de anos, um faixa preta especificamente carioca que treinou por um tempo na Gracie Barra Rio. Ou seja, esse cara que eu tô comentando, eu já comentei contigo no dia que isso aconteceu. Eu comentei com o Deep, bem na hora que eu saí do treino, eu mandei um áudio comentando pra ele essa experiência de vida. Esse faixa preta carioca ficou 5 anos sem treinar, assim, pesado. Voltou um dia pra academia, pagando de gatão, com 50 anos de idade, 55, dizendo, eu sou pedreiro, então a minha pegada eu nunca solto. Não, pegada de mão não. Agora vamos ver o resto. Porque eu sou acostumado, desde meus tempos lá no Rio, treinar pesado, com pessoas passando a guarda muito. Então sempre estou acostumado com treino. E eu, como comentei, não sou um faixa branca, mas nem um preto. Meu mestre chegou em mim e falou assim, de canto. Vai na boa. Espera. Vai ser treinar com esse cara faixa preta. E foram 2 finalizações. Toda vez que eu encaixava alguma posição,
Eu sempre olhando pro meu mestre para seguir algumas instruções, porque esse faixa preta estava extremamente ofegante. Extremamente ofegante. Todo o tranco que você dava na mão dele, ele soltava. Quando você encaixava a posição para finalizar o maluco, e o meu mestre não dava o comando de finalizar, porque ele sabia que havia a seguinte frase. O faixa preta me olhava e falava: é bom, né? Quando a gente deixa alguém menos graduado construir alguma coisa em nós, assim. Aí você finalizava, ele agradecia, falava: cara, você tá indo muito bem. Fico feliz de ter ajudado você a melhorar esse ponto. Você viu que você encaixou muito bem. Ele nunca perde, né? Ele tá sempre te ensinando. Não, tu tá sempre ensinando. Quando tu ganha, tu ganha. Quando tu perde, tu ensinou. Ele vai falar que tanto ele deixou você finalizar é porque ele tem pescoço de aço. Ele não bate por nada. Ele é casca grossa. E qual é o sujeito mais perigoso da academia? Maluco é o faixa branca caçador de preta, né? Ainda mais se esse cara tiver 50 anos varado na bomba. Eu sou muito sincero pra você. Nunca lesionei. Na onde eu treino, a galera é muito respeitosa. Não tô brincando, é muito respeitosa. Mas especificamente o arquétipo e a média desse tipo de gente que tem 50 anos, toma bomba e tá numa crise de idade / casamento, sempre vai te dar um certo trabalho e incômodo físico. Porque os caras vão usar totalmente a brutalidade. Totalmente a brutalidade. Ainda mais se for faixa branca. E esses caras são os mais perigosos. Só que ao mesmo tempo que eles são os mais perigosos, Deep, eles são muitas vezes os mais limitados intelectualmente também. E muitas vezes são os que mais facilmente compram um discurso na pentecostal. Eu tô falando de uma galera que já não veio de projeto social da Bola de Neve ou da Presbiteriana. Não tô falando do cara que eu convivo semanalmente, que é professor em projeto social de igreja. Não. É outra coisa, né? É outra coisa. Eu tô falando daquele cara que já tem um certo tempo de caminhada nessa vida, alguns percalços, e de novo, uma certa crise ali de meia-idade. E agora eu vou falar muito sério. A crise de meia-idade, vai chegar pra todo mundo, acho que uma hora, né? Não é esse o problema. O problema é como você lida com ela. E eu não quero entrar no Poder Eternos, mas o quanto você não amadurece para assumir a própria culpa. Você causa algumas paradas e ainda vai achar que dá para ser inconsciente. E muitas vezes você vai se ver nesses percalços, essas dificuldades. Tu vai olhar para tudo isso, não vai falar que a traição que tu fez no casamento por 12 anos dos 15 é culpa tua. Tu vai cair num papo muito presente chamado tentação do inimigo. Sim, é o diabo. O mochila de criança, ele vai sempre vir por causa, sabe do quê? Da guerra espiritual. Tá presente. E como combater a guerra espiritual? Cara, Bíblia na mão, tatame no chão.